Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, e a gente vai falar da polêmica causada pela Folha no final de semana, que até permeou aí as discussões durante esse finalzinho da semana, que foi justamente em relação às horas trabalhadas pelo brasileiro numa tentativa de defender a escala 6x1. A gente vai falar sobre esse assunto, vai trazer um pouco de contraponto, então já vou passar pelos nossos destaques do dia aqui, para a gente entender o que a gente vai falar hoje no programa, se tudo der certo. Além da Bolsa renovando a máxima e perdendo força na segunda-feira, ela chegou até no intradia, subiu um pouquinho, mas no fechamento não conseguiu sustentar. Aí sim, a gente vai falar da polêmica da Folha. Então a gente tem esse levantamento feito inclusive pela FGV, por um pesquisador da FGV, que coloca o ranking dos países em relação às suas horas trabalhadas. A questão é que quando você coloca esse ranking das horas trabalhadas, você desconsidera algumas coisas nessa comparação. Por quê? Você está comparando os países com a maior... Se tem uma média global, você está comparando os países com com as maiores horas trabalhadas acima da média, e por que não com as menores? A gente chega lá porque também hoje tem o BRB no radar. Ibanez parece que quer vender tudo, vender ali os patrimônios públicos para tentar gerar caixa para o banco, que acabou numa situação muito ruim por conta das fraudes e daquela injeção de dinheiro no Banco Master. Agora eles ficaram com um rombo no caixa e precisa cobrir. Tem N formas de cobrir esse rombo, mas parece que para o Ibanez é mais fácil cobrir usando os bens públicos e vendendo tudo. Então, nesse episódio, a gente não tem Tarcísio vendendo tudo, a gente tem Ibanez vende tudo para tentar salvar o BRB da forma aí até menos tradicional possível, porque tem carteira de crédito, tem umas outras opções que a gente vai falar aqui. Então, fica ligado que daqui a pouco a gente entra nesse assunto e eu vou cumprir também uma dívida com vocês, que é falar do Focus e mostrar o que mexeu e o que não mexeu na projeção dessa semana. Então não vamos perder tempo, vamos passar pela agenda, porque hoje terça-feira ela está até recheadinha e depois a gente já entra no fechamento do dia e passa por todos esses assuntos que estão em destaque, inclusive, lá no nosso portal. Às 8 horas da manhã, a FGV divulgou o INCCM de fevereiro. Às 8 horas também na FGV teve divulgação da sondagem da construção do mês de fevereiro e 8h30 o Banco Central trouxe aquela nota à imprensa do setor externo de janeiro. Às 11h30 da manhã, a diretora do FED, a Lisa Cook, que já trouxe aqui algumas brincadeiras de quinta série para a nossa audiência, que não aguentou a Lisa Cook ali brigando com o Trump, a Lisa Cook hoje discursa sobre produtividade e inteligência artificial em um evento lá nos Estados Unidos. Meio-dia, daqui a pouquinho, vai ter confiança do consumidor, também nos Estados Unidos, medição de fevereiro, mas não para por aí. A gente tem mais um tiquinho de agenda, porque ao meio-dia também saem os estoques no atacado de dezembro, e a Christine Lagarde participa de uma discussão internacional em um programa em Frankfurt, na Alemanha, às 2h45. Às 23 horas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz discurso de Estado da União. Deve surgir material para amanhã. Então, vamos ficar de olho hoje no que Donald Trump falar e amanhã a gente traz essas falas e até esses detalhes de pronunciamento do Trump que vai acontecer tarde no horário aqui de Brasília. No Brasil, ainda durante o dia, tem a sondagem industrial, mas não da FGV, da CNI, da Conferência Nacional da Indústria. Então, hoje a agenda até com um pouco mais de Brasil, FGV divulgando vários dados sobre a construção, mas o que deve movimentar mesmo e ficar bastante no radar é esse pronunciamento do Trump que acontece depois do fechamento dos mercados. Ele deve atacar uma porção de pessoas, então a gente já imagina que deve balançar bastante a abertura amanhã e inclusive já pode trazer alguma movimentação
nos mercados asiáticos. Vamos para o fechamento de ontem, porque o Ibovespa tentou um novo recorde, flertou com esse novo recorde, mas não conseguiu sustentar. Já trouxe um spoiler na abertura do programa, mas agora a gente vai entender por que o Ibovespa fechou com essa queda de 0,88% e um dia que o dólar também caiu, não foi na contramão, não subiu e fechou a 5,16, 16,9, né, que pode ser arredondado para 5,17, mas em um patamar menor do que o de ontem, na verdade que o de sexta-feira, que a gente trouxe ontem. E por que isso aconteceu num dia negativo para praticamente todas as bolsas, não só no Brasil e nos Estados Unidos, como as da Europa também acabaram indo para o terreno negativo ontem. Vamos entender esse movimento, que parte dele é explicado pelo ajuste. Então hoje todo mundo vermelhinho, aí todo mundo caindo. O Ibovespa caindo 0,88, como a gente já falou, 188.853 mil pontos. Ele acabou, 53 pontos, ele acabou até tocando os 188.500 pontos no pior momento do dia e bateu o recorde intradiário no melhor momento. Então ele chegou a flertar com o recorde. Quando o mercado principalmente virou em Nova York, ou veio essa influência um pouco mais forte de Nova York, ele passou a não sustentar esse ganho, foi para o terreno negativo, testou uma mínima até menor, de 188.500 pontos, e fechou em 188.800. Vamos entender o que aconteceu também em Nova York, porque como vocês viram lá, o S&P 500 caiu 1,04%, a Nasdaq caiu 1,13%, para contagiar o mercado global de forma geral, porque como eu falei, não foi só o Ibovespa e Nova York que caíram. A gente viu também quedas na Europa, teve um sentimento generalizado, inclusive hoje na abertura, mais pessimista. E esse sentimento veio justamente daquilo que a gente estava falando ontem. Então, a mudança de direção do Donald Trump de um dia para o outro, então falar que as tarifas iam ficar em 10 e depois ter um pronunciamento diferente, inclusive com um tom um pouco mais duro, atacando mais as instituições, atacando inclusive a Suprema Corte, quem ele pode atacar pela frente, trouxe esse tom de ameaça novamente para o radar, e isso não gera só incerteza, mas também traz instabilidade para os mercados. E como eu falei, inclusive ontem, traz instabilidade para o mercado e para o setor produtivo. Então atua aí como um contágio em duas frentes. Isso acabou azedando o humor de forma geral. As bolsas lá em Nova York começaram o dia bem negativas e foram ladeira abaixo durante o dia, nessas quedas que vocês viram aí na tela de mais de 1%. Esse sentimento veio de Nova York para cá, a gente importou o pessimismo de Nova York e aqui as bolsas também viraram para o negativo. Na verdade, o nosso índice Bovespa virou para o negativo em um dia que até estava sendo sustentado pelas commodities. Então a Vale estava no terreno positivo, a Petrobras também, mas sem força suficiente para levar o Ibovespa para o terreno positivo e manter esse ganho durante o dia. Então, um dia bem negativo com essa importação de mau humor lá de fora. Esses ventos vieram aqui, chegaram bem negativos e acabaram derrubando o índice, apesar da alta das ações ligadas às commodities. Os bancos tiveram um peso bem grande nisso. Ontem eu falei que eles subiram na sexta, levaram o Ibovespa para o terreno positivo e sofreram ajuste na segunda. Então, os mesmos bancos que eu citei ontem, Itaú, Santander, Bradesco, acabaram levando também, pelo peso que tem, o Ibovespa para a queda. Mas foi um dia que não teve aquele movimento típico de alta de bolsa, dólar em queda, queda da bolsa, dólar em alta. Por quê? O movimento que trouxe essa instabilidade global veio dos Estados Unidos. E isso começa a colocar em dúvida a força do dólar. E aí o dólar perdeu força de forma geral e global, inclusive em relação aos pares e a moedas emergentes de países exportadores de commodities, que é o nosso caso aqui, e o real até teve um desempenho mais positivo, se a gente pensar em valorização do real frente ao dólar, do que outros pares. A gente está em destaque em relação, inclusive, às moedas emergentes latino-americanas. Então o real vem se destacando nesse movimento e isso não mostra só o enfraquecimento do dólar de forma global, mas o recurso que está entrando aqui para ganhar na bolsa e principalmente naqueles movimentos da carry, que vocês já são íntimas dela, a carry trade, que é aquele movimento que você se financia com taxas baixas em outros países e vem ganhar com a Selic no curto prazo,
que a gente tem uma taxa de juros real bem alta por aqui. Então vem esse dinheiro de fora especular com a nossa taxa de juros, entra mais dólar aqui e o dólar cai, o real se fortalece. Então foram dois movimentos juntos que fizeram o real se fortalecer e tem sustentado esse desempenho tão descolado do real nesse começo de ano. Tem toda a questão do enfraquecimento do dólar, tem essa desconfiança em relação aos Estados Unidos, até trazido por um efeito Trump, mas também a gente não pode esquecer da Carrie, porque ela traz dinheiro de fora para cá para ganhar no curto prazo com a nossa taxa de juros e também tentar buscar esse ganho mais de curto prazo na nossa bolsa. Esse movimento tem sido reiterado no começo do ano e coloca o real à frente das outras moedas. Por isso que a gente está com um desempenho tão descolado e chegou a esse valor de R$ 5,16,09, mas durante o dia chegou a bater R$ 5,15. Vamos passar aqui para o nosso próximo assunto que tem a ver com o mercado, porque a gente está falando das projeções do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos, o relatório Focus, que saiu ontem e trouxe novidade. Como eu falei, parece que agora acabou o bloquinho, o mercado parou lá. A gente viu, né? A Faria Lima estava lá em festa, até com um bloquinho particular e tudo mais. Agora, acho que o mercado voltou para a realidade e resolveu mexer no relatório Focus. Chega de folia, porque agora tem que trabalhar ali nas projeções do mercado. E elas mudaram essa semana. Por incrível que pareça, depois de tantas semanas de estabilidade, o relatório Focus mexeu. A gente trouxe até um meme, nosso departamento de memes trabalhou ontem e fez um meme aí para vocês, que é aquele cutucando, faz alguma coisa aí, bicho, reage, bota um cropped, muda a projeção, porque toda semana a mesma coisa, não tá dando. E aí, a gente vai trazer agora as projeções para vocês entenderem o que mexeu e o que não mexeu no relatório Focus nessa semana, pelo menos ali até a sexta-feira passada, que é quando encerram os envios para o Focus, para o Banco Central, e aí ele divulga na segunda. O IPCA caiu mais uma vez a 3,91 agora, o IPCA para 2027 continuou na mesma, em 3,80. O PIB subiu um pouquinho, depois de tantas semanas, diria meses aí na estabilidade de 1,80 para 2026, subiu um tiquinho, 1,82, marginalmente, mas subiu, mas para 2027 continua a mesma coisa, em 1,80. O câmbio foi revisto e teve revisão para baixo, 5,45, e eu sempre falo, câmbio é uma variável difícil de prever, não é uma variável fácil, tem muitas influências internas, domésticas, influências do exterior, e o câmbio normalmente ele é previsto próximo ali do dólar spot, que é o dólar à vista. Muito dificilmente ele sai daquelas bandas que foram negociadas mais recentemente no dólar à vista. Até porque não se quer errar muito. Então, embora sempre errem, tá? Mas não querem errar muito. E aí, agora ele está sendo previsto em 5,45, inclusive um pouco acima do dólar à vista, que agora a gente viu que chegou a 5,15, mas aqui, lembrando que é a previsão para o fim do ano, então se espera ainda que o dólar vá subir até o fim do ano e não vai conseguir sustentar esse patamar acima dos R$ 5,30, que vem sendo observado ao longo do tempo, principalmente nesse começo de ano. E aí entra uma série de questões. É ano eleitoral? É um ano que deve ser mais volátil para a nossa bolsa, é um ano de queda dos juros, então aquele diferencial que se ganha na carry vai diminuir um pouco. Ano eleitoral sempre traz muita instabilidade, muita volatilidade também para o câmbio, então o mercado está prevendo que o dólar pode subir a 5,45, mas lembrando que o mercado também erra bastante. Para o ano que vem, nada mudou, nada acontece, 5,50 para 2027. A Selic se mexeu. Essa eu acho que é a grande novidade que vem com o Focus, e aqui a gente tem que lembrar que é mediana, tá? Então é aquele valor que divide o conjunto em dois, é o valor do meio ali. E ficou em 12,13, o que é muito curioso, né? Porque você não vê uma Selic 12,13 normalmente. Ela é ali mais fechadinha, em 12,15 ou 12,10. O que acontece aqui é que provavelmente a mediana caiu em dois valores e teve que fazer a média dos dois. Então ela vai a 12,13, um valor menor do que o previsto nas semanas anteriores. Aqui
mostrando aquele movimento que eu sempre falo, pô, mas se o IPCA está caindo e o PIB não vai crescer tanto, e se prevê um dólar menor, que pode inclusive ter influência nesse IPCA, por que a Selic nunca se mexe? Por que não existe nenhum movimento na Selic para esse ano? Parece que agora começou a acontecer. Então, depois da ressaca do carnaval passada, depois do carnaval o ano começou e começou com o Focus mudando alguma coisa finalmente, trazendo previsões um pouco diferentes, principalmente para esse ano de 2026. 2027 está muito longe, o mercado tem muito tempo para errar até lá. Então agora o que mudou mesmo foi 2026 e até fazendo um pouco mais de sentido, embora 12,13 seja uma taxa ainda alta, mesmo considerando queda dos juros. Vai ser uma queda, mas não vai ser uma derrocada. Os juros deve ficar alto ainda por um bom período e não só isso, lá no fim do ano ele ainda vai ficar acima de 12% nas previsões do mercado, que podem acontecer ou não. Aí depende do Banco Central e do Copom seguir os cortes e a magnitude dos cortes. E eles não estão sinalizando tanto. Sinalizaram que vai cair, mas não a magnitude e nem quando. Na verdade, começa a cair na próxima reunião, mas quanto vai cortar? Quantos cortes vão ser? Quando esses cortes vão acontecer? Vai ser toda a reunião? Vai ser uma reunião sim, uma reunião não? Isso não está posto. Então fica aí no ar a decisão do Banco Central, já que ele decidiu não sinalizar muita coisa. Vamos para o nosso próximo assunto. Aqui a gente hoje está mudando a pauta, girando toda hora, porque a gente vai falar do Ibanez agora. E Ibanez que vem de tudo. Depois de tudo que aconteceu com o Master, de todo o dinheiro injetado, inclusive em créditos sem comprovação, para quem não lembra, o BRB comprou do Master créditos sem comprovações em valores que vão de 12 a 16 bi com ágio. Então eles pagaram ali 12 bilhões, na verdade 16 em algo que valia 12 na possibilidade do ágio. Então até pagaram um pouco mais por uma carteira de crédito que nem comprovação tinha, em um sentido ali de camaradagem. Eu falo que BRB poderia ser broderagem regional de Brasília, porque afinal foi uma sinalização de camaradagem daquelas, você comprar uma carteira que você nem sabe se existe e que nem comprovação tinha. Foi realmente uma injeção. Falaram aqui no ponto que eu já estou em clima de terça de arromba, eu adiantei um pouquinho. Mas é tipo isso mesmo, porque é de arromba você pensar que um banco comprou de outro uma carteira que não tem comprovação e não pagou assim centavos. Pagou 12 bi ou até 16 com ágio de um dinheiro que também é público. Então, você vê um banco público tentando salvar um banco privado, entrando numa furada, inclusive injetando dinheiro para comprar mais caro depois, entrando numa ciladona, numa furada, e aí agora precisa recompor o caixa porque também absorveu parte desses calotes e injetou dinheiro ali num banco que claramente estava com problemas. E hoje saiu uma matéria falando que o governo sabia disso, o governo do Distrito Federal, que aqui a gente pode pôr a figura do Ibanez, sabia dos riscos do Master e mesmo assim queria comprar, mesmo assim injetou recurso no Banco Master, que estava claramente com problemas há bastante tempo. Não é de hoje que o Banco Master está com problema e nem é de hoje que a gente fala do Banco Master aqui no programa e aponta essas questões do banco. Faz bastante tempo já que isso vem sido falado, que tem sido explorado, mas parece que o Ibanez e o governo do Distrito Federal fechou os olhos daquele jeito que a gente sabe como é, assim, ai, tô vendo, não tô, e botou dinheiro no Banco Master, mesmo sabendo de tudo. E agora precisa recompor o caixa, porque ficou com um buracão ali. E existem N formas de recompor o caixa. O BRB poderia, por exemplo, vender as suas carteiras de crédito também. O BRB tem ali carteiras de crédito consignadas, que podem valer um dinheiro, que tem liquidez, inclusive, porque vai injetar da mesma forma que eles fizeram lá no Master, vai injetar liquidez neles. O dinheiro que ele receberia a prazo, ele adianta, vende por um valor um pouco menor e vende à vista e bota dinheiro no caixa. Poderia vender alguns títulos líquidos que eles têm também, e recompor o caixa. Mas qual foi a sugestão de um projeto lá no Distrito Federal? Vender
os bens públicos, porque é mais fácil fazer caridade com o santo alheio. Então, a gente vai colocar aqui esses principais pontos que foram levantados pelo projeto, que agora estão em discussão, mas que são aí muito baseados em vender os ativos públicos e principalmente os imobilizados do BRB. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo o que está previsto nesse projeto. O texto autoriza, na condição de acionista e controlador do BRB, o Distrito Federal a adotar medidas para recompor, reforçar ou ampliar o patrimônio líquido. Então, ampliar o patrimônio líquido, o capital social da instituição financeira e trazer esse fôlego, trazer esse caixa também para o BRB. Então, o que ele está fazendo? Vendendo uma coisa imobilizada, um bem que ele tem ali imobilizado, bem público, e para injetar dinheiro tanto no capital, tanto no patrimônio líquido, porque ele deixa de ser um ativo quando, e aqui eu não estou falando de ativos e passivos no sentido que vocês pensaram, ele deixa de ser um ativo e vai entrar como patrimônio líquido para reforçar esse capital social da instituição financeira e também trazer um pouco de caixa. Então, deixa de ser aquele ativo imobilizado, parte vai para caixa, parte vai para patrimônio líquido para compor esse capital. Entre as possibilidades previstas estão aporte direto de recursos, venda prévia de bens públicos com destinação da receita para o banco, transferência direta de imóveis ao BRB para posterior alienação. Alienação é venda, tá? Então, primeiro você pega imóveis, transfere para o BRB e depois aliena. Você pode, na verdade, você vende esse ativo e pode até deixar ali como garantia, que é a próxima coisa, criação de fundos de investimento com uso dos ativos como garantia. Então, você cria ali fundos de investimento que tenham ativos como garantia daquele fundo. Combinação dessas alternativas conforme as novas, combinação de tudo isso. Dá vontade de rir, mas é rindo de desespero aqui. Combinação dessas alternativas conforme as normas do sistema financeiro nacional. Então, ele pode fazer de tudo um pouco aí para tentar recompor o seu caixa. Então, dentre todas as possibilidades que se tinha, vender carteira de crédito, vender uns títulos do banco para tentar injetar liquidez, coisas que estão ali dentro do patrimônio do banco, ele optou por vender ativos públicos e transferir imóveis para o BRB para alienar depois. Então, aqui realmente é fazer milagre com o santo alheio e, normalmente, com o santo público, né? Então, é muito mais fácil você usar os imóveis públicos do que mexer no seu próprio ativo ali, do que mexer no seu caixa, no caixa não, porque é dificuldade de caixa, mas mexer nos seus ativos, vender uma carteira, vender um título que você detém, vender algumas coisas que tem inclusive garantia ali no BRB, que ele poderia ter bastante liquidez, vai ter gente querendo comprar, mas não. A ideia foi vender os ativos públicos, porque aí você faz o quê? Bens privados, na verdade, salvações privadas com instrumentos públicos. É muito conveniente fazer dessa forma, porque aí não descapitaliza também o banco, que já está ali numa situação ruim. Então, Ibanez teve essa brilhante ideia, o governo do Distrito Federal teve essa brilhante ideia de vender os bens públicos, e aqui eu estou sendo irônica para quem não entendeu, porque muitas vezes as pessoas tiram do contexto e falam, a Débora está falando que é uma brilhante ideia. Não é, tá? É uma ironia vender aí os bens públicos para salvar o caixa do BRB, que foi injetado no Master numa operação fraudulenta, numa operação que sabia-se dos riscos e que o dinheiro foi para a cucuia ali, porque realmente todo mundo sabia que estava com problema, mas mesmo assim quiseram fazer camaradagem, porque também o dinheiro, boa parte ali era público, então por que não fazer essa camaradagem? Foi isso que pensou o governo do Distrito Federal como controlador, foi isso que pensou o governo do Distrito Federal com a figura de Ibanez à frente e continua fazendo. Vai tentar salvar a pele usando os bens públicos, que é um absurdo. Esse texto agora vai passar aí pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deve sofrer resistência, inclusive, fala aqui, né, vai ser debatida hoje, deve sofrer resistência, não tem data ainda para votação, mas a avaliação aí é de que pode sofrer resistência, espero que sofra, porque é realmente um absurdo.
Vou chamar vocês agora para conhecerem o nosso oráculo, que não é como falou no N1, e eu tive a mesma sensação. Parecia que alguém estava atendendo o Big Fone e que ia para o paredão. Mas, na verdade, você vai atender o Big Fone e escolher quem fica do seu lado num debate. É como se você pudesse... nossa, gente, eu ia falar conferir, mas não era isso que eu queria falar. É como se você pudesse... nossa, gente, me fugiu a palavra mesmo. Mas ela vai voltar. É como se você pudesse consultar, lembrei a palavra, eu falei que ela ia voltar. É como se você pudesse consultar todos os nossos professores e pensadores do ICL em relação a algum assunto que você queira ou aprender, ou debater, ou entender um pouco mais. Então é um oráculo que te traz uma visão mais abrangente do que a gente tem. Fica muito mais fácil de você acessar esse conhecimento e trazer para o seu lado, trazer para você. Então, se você quer entender um pouco mais como vai funcionar essa ferramenta, é só você se inscrever em iclmercado.com.br ou acessar o QR Code que está aqui no cantinho, porque no dia 26 de fevereiro, daqui a pouquinho, falta só 2 dias, você já vai estar por dentro de tudo que vai acontecer nesse grande lançamento que vem aí para abrir o ano no ICL, que é o nosso oráculo. Então, ficou curioso? Quer saber como funciona? Quer trazer essa galera para perto de você? É só se inscrever no link aqui embaixo. E agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão prontos para receber vocês. E eu fico por aqui. Amanhã eu trago o que mexe com o seu bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. E eu estou de volta e aí eu falo da Folha. Já começo com ela quase numa quarta de arromba. A gente podia fazer a semana de arromba, porque tá muito difícil. Um beijão e até lá. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de 1 ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.